Capítulo 14. Intoma foi para seu escritório e sentou-se em sua mesa como pretendia. Ela trabalhou em seu livro didático, rabiscando tudo o que sabia sobre entomancia, desde seus princípios fundadores e mais simples e assim por diante. Intermitentemente, ela também trabalhou em seu plano de aula. A dor anterior da rejeição de Bertra, no entanto, não havia desaparecido completamente. Em um nível, ela entendeu, e ainda assim, doeu. Não importa quão gentilmente a oferta tenha sido recusada. Isso a machucou o suficiente para fazê-la questionar mais. Então parece muito legal, ele parece muito confortável comigo, com o que eu sou, mas e se eu estiver interpretando o mal? E se ele disser não? E se eu disser a coisa errada? Nenhuma delas teve respostas muito agradáveis, e isso fez com que o canto de alguns de seus olhos virasse para Harold. Harold, eu sou incrível. Sim. O golem respondeu. Harold, traga-me uma xícara de chá. Intoma disse e apontou para um bule de chá em uma pequena mesa no canto de seu escritório. Ele começou a se mover em seu ritmo lento. Ela o observou com conforto enquanto ele fazia o que ela queria, e continuou trabalhando em seu plano de aula para o semestre seguinte. Não sei quantos alunos terei, se é que terei algum, isso vai depender da exposição. Intoma refletiu, e levando a mão ao rosto, tocou sua máscara. Evilei teve que esconder suas habilidades atrás de uma máscara para manter sua vida. Eu não estou em perigo, mas, o mundo é realmente tão diferente? Ela se fez a pergunta, e uma pitada de desconforto tocou sua alma jovem. Ninguém iria querer que você o servisse. Ela se lembrou das palavras que lhe foram ditas anos antes. Intoma não havia esquecido o pedido de desculpas, nem que elas estavam do mesmo lado. Mas a dor permaneceu, e sua própria máscara, destinada a esconder o que ela era, parecia reforçar o insulto. Harold se aproximou com uma xícara de chá e a colocou na mesa dela. Fiel a todo o trabalho que lhe foi dado, ele conseguiu a complicada série de tarefas que incluía descobrir como executar as instruções dela e todas as habilidades motoras finas necessárias para fazê-lo. Eles realmente se superaram com você, não foi? Intoma pensou, e estendendo a mão, deu um tapinha no topo da cabeça do golem. Bom trabalho, Harold. Ela disse e aceitou o chá. Eu preferiria tomar café, mas... O pensamento desapareceu, a necessidade de preservar os grãos que ela ainda tinha superou seu desejo imediato. Ela levantou a xícara para tomar um gole, então parou. Intoma olhou para dentro da xícara, não havia vapor, a xícara nem estava morna, também não havia açúcar no fundo da xícara, nem leite ou creme. Ela colocou a xícara para baixo. Harold, faça chá. Harold ficou ali olhando para ela com seu nariz arrebitado e robusto e seus olhos brilhantes e enfeitados com joias refletindo seu rosto. Harold, você quer me agradar, não é? Intoma perguntou o mais gentilmente que conseguiu. Sim. Ele respondeu. Então, faça chá. Intoma repetiu o comando. Harold apenas manteve o rosto no dela, os braços caídos ao lado do corpo e imóveis. Deixa pra lá, precisamos ir. Intoma disse e juntou suas coisas, então provavelmente planeja vir ao meu escritório. Intoma parou de pensar e começou a se mover. No entanto, ela não voltou para seu apartamento. Ela seguiu pelo corredor e saiu para o terreno. O céu claro estava vazio, exceto pelo mar azul. Na árvore próxima, alguns pássaros cantavam, convidando Intoma para jantar, quer soubessem disso ou não. A grama era curta e bem aparada, e vários estudantes se acomodaram em todo o grande campus gramado aberto. Alguns estavam chegando, outros estavam indo, poucos professores eram vistos durante aquela hora do dia. A mente de Intoma era um turbilhão de pensamentos, seus instintos aracnídeos, no entanto, lhe deram uma direção clara, fora do campus, para um dos maiores parques que compunham vários distritos ao redor da capital. As ruas movimentadas cheias de pessoas ocupadas deveriam tê-la deixado um pouco nervosa em seu humor atual. Em vez disso, ela estava contente em pensar nelas como uma maneira de se misturar, embora a maioria delas fosse mais alta do que ela, e nenhuma tivesse um golem seguindo atrás. Ela atraiu alguns olhares engraçados, mas cheios de suas próprias preocupações. Os cidadãos de Arvintar vestidos de forma brilhante e até extravagante a ignoraram completamente depois de nada mais do que um olhar de curiosidade. Ocasionalmente, um comerciante numa esquina que não podia pagar uma loja cheia,
vendia mercadorias nas quais Intoma não tinha interesse real. Velhos, jovens e elfos negros eram visões excepcionalmente comuns. No começo, isso foi motivo de confusão. Certo, eles costumavam ser escravos aqui, faz sentido que alguns escolham ficar. Intoma lembrou, e tentou deixar sua mente em branco até chegar à entrada de um grande parque aberto com árvores grossas que ladeavam as passarelas e alcançavam a altura das árvores mais altas de Lago Crescente. O grande dossel alto acima era um presente entre a atual rainha do Reino dos Elfos e o Império Baharut. A maioria das capitais tinha pelo menos algumas para marcar um símbolo da unidade das nações. Era, em uma palavra, perfeito. Intoma estava em um pequeno caminho rochoso. Ela esticou o pescoço para olhar para o grande tronco grosso e os galhos, cada um dos quais era largo e longo o suficiente para ter abrigado uma pequena casa com espaço de sobra. Para ela, era apenas uma ferramenta para seu próprio conforto. Sem ninguém por perto, ela estendeu a mão para seu golem. Harold, pegue minha mão. Ela disse, e ele obedeceu imediatamente. Foi uma sensação satisfatória de calor sentir sua mão fria e pétrea na dela quando ele fez o que ela disse. Ela então afastou sua máscara, inclinou a cabeça para trás e atirou sua teia branca e grossa bem alto nos galhos da árvore. As folhas verdes grossas farfalharam, algumas se soltaram e começaram sua lenta descida para o chão bem abaixo, flutuando para frente e para trás na brisa até que ela passou por elas. Puxada com a ajuda de sua teia, ela tirou as pequenas folhas verdes do seu caminho e fez o galho farfalhar novamente quando ela passou por ele. Ela então pousou delicadamente na árvore, pousando com a ponta de um pé primeiro, e então colocando o outro pé, e Harold, no galho. Um cheiro constante de vegetação e árvores enchia o ar ao redor dela e a casca dura e grossa prometia força e estabilidade o suficiente para que mesmo sem sua teia e agilidade ela estivesse confortável. Ela se recostou na árvore e sentou-se. Então pegou seu equipamento de escrita e voltou ao trabalho. Ninguém vai me incomodar aqui. Ela declarou, só eu e Harold, Harold e eu, Harold e eu? Ela se perguntou, e então perguntou, qual é, Harold? Harold e eu e Harold, ou Harold e eu. Ele apenas olhou com sua expressão inquebrável. Não está com vontade de conversar? Ela perguntou. Harold apenas olhou. Você está certo, não há tempo para conversar. Preciso deixar isso mais confortável por um tempo. Ela exclamou e começou a espalhar teias, criando uma intrincada variedade de representações artísticas. Intoma permaneceu naquela árvore por 2 dias seguidos. Os pássaros aqui. Ela cuspiu sua teia e atingiu um grande pássaro de bico com asas quase do tamanho de seus braços e garras longas e afiadas. A teia atingiu e grudou no pássaro no peito e ela o puxou de volta para si. As asas do pássaro, tão largas, tão majestosas, passaram por cima de sua cabeça, fazendo parecer absurdamente prestes a comemorar. Mas apenas um grito momentâneo escapou de seu bico majestoso antes que Intoma o mastigasse. Ossos e tudo, eles são deliciosos. Ela pensou enquanto engolia sua última presa. Quando não estava comendo pássaros ou ouvindo o arranhar da pena no papel, ela trabalhava em sua teia enquanto perguntava: o que você acha, Harold? Ela estendeu um braço com orgulho. Seu vestido esvoaçante escondia suas mãos falsas de inseto enquanto ela gesticulava para o rosto em forma de teia do rei feiticeiro. Não é uma obra de arte magistral? Até Chautiar me elogiaria, não é? Intoma perguntou enquanto olhava para o pequeno golem. Sim. Ele respondeu. E isso atingiu o cerne do problema. Isso a corroeu. Harold, beije meus pés. Intoma ordenou. Sem questionar, o golem se abaixou e pressionou o que somente a definição mais vaga chamaria de lábios em seus sapatos. Harold, eu sou perfeita? Intoma perguntou novamente. Sim. Ele respondeu. Harold? Ela parou de falar, ele olhou para ela. Levante-se. Ele se levantou lentamente. Harold, pule. Ela ordenou, e Harold começou a dar pequenos pulos que sacudiam o ninho da árvore. Harold, você gosta de comida? Ela perguntou. Nenhuma resposta foi dada. Sua ansiedade, no entanto, era: Harold, agora você gosta de comida. Ela ordenou. Eu gosto. Ele respondeu em seu tom lento, constante e monótono, que eventualmente atingiu um tom um pouco mais alto. A incapacidade de Intoma de franzir a testa não a impediu de pensar em seu descontentamento.
Todos os seus olhos se estreitaram para o golem de olhos brilhantes que refletia seu rosto de volta para ela. Você realmente não tem pensamentos próprios, não é? Perguntou Entoma. Harold olhou para ela e uma eternidade de silêncio preencheu o espaço. Não. Ele finalmente disse. Entoma estremeceu com raiva repentina e furiosa, pegando-se de surpresa quando viu os olhos que refletiam sua imagem de volta para ela, e os viu como as coisas vazias que realmente eram. Não. Eu não fiz. Ela gritou quando começou a entender. Você não deveria ser apenas uma boneca em movimento. As pequenas pistas se encaixaram. Ele não sabia como preparar chá ou mesmo reaquecê-lo. Ele conseguia responder perguntas simples, mas nada de si mesmo. Ele estava simplesmente seguindo seu design, e todo o prazer que ela teve no que pensou virou cinzas. Ela correu para o golem e se agachou, frenética, urgente. Conte-me algo sobre você, ela exclamou, sacudindo com tanta força que as folhas ao seu redor começaram a se soltar dos galhos. Seu farfalhar era como o de cobras furiosas cujos ninhos foram perturbados. Qual é sua cor favorita? O que você pensa de mim? O que você acha dos seus criadores? Quanto mais ela perguntava, mais Entoma queria fechar todos os olhos e não ver nada do que estava vendo agora. Seus olhos se fecharam e permaneceram assim. Ela agarrou o golem e começou a sacudi-lo. Harold não ofereceu resistência, ele era obrigado a obedecê-la, e assim ele fez. O que ela fez foi certo e apropriado, e isso só a deixou mais furiosa a cada momento. Você nem vai revidar. Você é só uma maldita boneca, não é? Ela cuspiu com raiva cruel e soltou o golem. Ele se inclinou para trás perto da borda do galho da árvore. Sim. Ele disse enquanto caía. Foi o farfalhar e a quebra de um dos galhos menores que fez Entoma perceber o que estava acontecendo. Ela correu até a borda e colocou a cabeça para fora das folhas para olhar para baixo, bem a tempo de ver os braços e pernas flácidos de Harold sendo erguidos no ar como se ele estivesse pedindo ajuda. Pouco antes de seu corpo atingir o chão com um forte estalo e se quebrar em pedaços diante dos olhos atentos dela.